Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao último dia do webinário das Comissões de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da ABA Rio de Janeiro. Bom, hoje é o último dia, vamos falar sobre direito sindical e gostaria também de lembrá-los, né, que nos últimos 2 dias tivemos excelentes palestras, né, com ótimos convidados. Agradeço na pessoa do procurador do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Fábio Vilela, fez uma brilhante exposição, e ontem tivemos a honra de contar com a presença do Dr. Fabiano Luzes, juiz substituto aqui do TRT da Primeira Região. E vamos iniciar hoje os nossos painéis a respeito de direito sindical, com a palestra da doutora Carolina Tupinambá, a quem eu agradeço muito o aceite do nosso convite. Estamos extremamente honrados. Preciso saudar também a doutora Carolina Pojo, que está nos assistindo hoje, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Elaine Molinaro, presidente da Comissão de Processo do Trabalho, que irá fazer o encerramento do nosso dia após a última palestra. E agradecer aos nossos convidados que farão as palestras hoje, doutora Daniele, doutora Aline e doutor Renato. Muito obrigada pela contribuição de vocês nesse painel super importante. Antes de dar a palavra para a nossa convidada, eu gostaria de fazer uma breve colocação, né, tendo em vista o momento difícil que nós estamos vivendo. Então, eu venho, em nome das comissões, prestar a nossa solidariedade a todos os parentes das vítimas da Covid, porque estamos enfrentando uma semana especialmente difícil, né? E seria inevitável tratarmos de direito do trabalho, de relações humanas, que sofreram grandes influências da Covid, né? Sem pedir que quem puder fique em casa, use máscara, use álcool em gel, para que tudo possa transcorrer da melhor maneira e a gente possa superar essa fase difícil de uma maneira um pouco mais leve. Bom, feito esse comentário, eu vou apresentar a nossa convidada, a doutora Carolina Tupinambá, fazer um breve resumo do extenso currículo dela. A doutora Carolina Tupinambá, ela vai falar a respeito do direito sindical pós-Covid, e ela é advogada, mediadora certificada, mestre em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professora adjunta de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora assistente de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira número 47, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, além de autora de livros e artigos na área trabalhista. Com a palavra, doutora Carolina. Bom, minha xará, doutora Carolina, agradeço muito esse convite, a honra, a alegria toda minha, agradeço realmente toda a comissão, todas as comissões que vão refletir, né, sobre o mundo do trabalho em geral na OAB, e faço no nome da pessoa da Carolina Pojo, que é uma pessoa que tem grande admiração pessoal, na vida profissional, e também externo minha alegria por estar dividindo esse painel com outros tantos colegas que sou fã e admiro muito e acompanho as ideias, os debates no mundo jurídico. Então, uma grande alegria para mim estar aqui com todos, unidos, apesar de virtualmente, apesar de todas as dificuldades que temos passado ao longo de todo esse período, né, tão inédito, tão trágico na história da humanidade. E, mais do que na história da humanidade, né, o nosso destaque, o nosso corte aqui hoje seria justamente em relação à coletividade de trabalhadores, né? O que tem mudado, o que a gente vê, o que sobra, se é que sobra alguma coisa do direito sindical, depois de tudo isso que a gente tem passado, de todas essas... E aí eu não remeto apenas à Covid, à pandemia,
mas a sucessão de baques que a coletividade trabalhista vem enfrentando na reforma trabalhista, na decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do corte de financiamento do imposto sindical e, finalmente, sim, a pandemia, mas o fato é que, meus amigos, eu queria pontuar, assim, eu começaria a minha fala pontuando que, na verdade, nós temos que olhar que nós, depois disso tudo, e não que tenha terminado, mas estamos em plena revolução, digamos assim, o que sobra não somos mais as mesmas pessoas, não estamos mais nos mesmos lugares e não nos relacionamos mais da mesma forma. E aí, por quê? Porque quando a gente pensa em direito do trabalho antigo, tradicional, o trabalhador é aquele que está dentro da fábrica, é aquele que está dentro do escritório, é aquele que está dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele é conhecido. E desde da globalização, a gente vem assistindo uma desnaturação desse ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho passa a ser o meio ambiente, porque você pode estar em qualquer lugar prestando serviço para qualquer lugar. Você não está mais localizado. O ambiente ele passa a ser interativo. E a Covid, ela traz muito, ela precipita muito toda essa lógica de desmantelamento, né, do mapeamento dos atores numa relação de trabalho. Então, com esse teletrabalho que abruptamente tem que ser adaptado para todo trabalhador, para aquele trabalhador que tem um escritório em casa, para aquele trabalhador que faz reunião em cima do colchão, para o outro que está na cozinha, para o outro que divide espaços e, ao mesmo tempo, você não tem possibilidade de tanta divisão de espaço com todas as restrições sociais, enfim. E aí a gente não encontra mais o trabalhador no locus de antigamente, né? E eu percebo que as regras de compliance, que o meio ambiente de trabalho, que todas as questões ambientais passam a ocupar o mundo, porque esse trabalhador pode estar em qualquer lugar do mundo prestando serviço para qualquer lugar do mundo. E aí eu digo que não estamos mais no mesmo lugar onde nos encontrávamos antes disso tudo. E por que eu falo também que não nos relacionamos da mesma forma? Porque a pandemia muda também drasticamente, né, o modelo de interações. Um modelo que já vinha sendo alterado paulatinamente com o ingresso de outros atores, gerações nascidas a partir de 2000, que não veem mais o direito do trabalho clássico como eu aprendi, né? As relações de subordinação, as relações de hierarquização. E aí eu estou falando de pessoas, de adolescentes que desenvolvem jogos do dia para a noite, de pessoas mais idosas que conseguem ingressar no mercado de trabalho pelo teletrabalho. Eu estou falando de gente que, na verdade, não estava acostumado com esse mundo do trabalho, com todos os elementos de caracterização de uma relação de emprego. E aí você vai falar para um jovem dessas startups da vida, né, que a hierarquia, a subordinação, ele mal chama o chefe, né, de senhor, e aí não bate na porta, nem tem mais porta, né, para bater, para entrar. Então, não nos relacionamos definitivamente da mesma forma. Tivemos que aprender que nem todo conflito ele precisa ser expelido imediatamente para a justiça do trabalho. Não temos tempo hábil para isso. Então, existe um crescimento muito forte dos métodos adequados de solução de conflitos, uma justiça multiporta, né, de uma investigação de zonas comuns de interesse, ou seja, o empregado e o empregador finalmente encontrar pontos de interesse comum, ou seja, se manterem vivos nesse período de pandemia. E aí, portanto, nós vimos, né, o Supremo Tribunal abençoando acordos individuais com a única finalidade de manutenção de emprego e de renda, né, coisa que absolutamente nunca se poderia imaginar. Então, por isso falo que não nos relacionamos mais da mesma forma. E que não somos os mesmos, eu tiro da seguinte reflexão. Quando a gente também pensa no direito do trabalho, ninguém falou isso, né? Mas a gente tem muito internalizado que o direito do trabalho é o direito do emprego. A gente estuda a CLT, a gente estuda as relações de emprego.
E agora, os perfis contratuais estão cada vez mais multifacetados, né? A gente tem desde o piloto de drone, o fazendeiro urbano, o engenheiro genético, e a gente tem o motorista do Uber, o entregador de pizza na pandemia, né? Que foi a única solução que se tinha para ter acesso ao mercado durante o período de maior restrição social. Então, a gente começa a olhar para esse trabalhador e a gente descobre que um absurdo de uma ajuda do governo de R$ 600, você abre uma fila de atores sociais que ninguém sabia que existia, de mais de 90 mil pessoas que estão no mercado, que estão trabalhando, mas que não têm um vínculo trabalhista, que não têm um vínculo de emprego. E aí, como é que é a proteção social dessa gente? Né? Quer dizer, só merece proteção social quem está dentro daquela redoma de vidro chamada direito do vínculo de emprego. E aí me parece que tudo perde muita importância. Tudo que a gente tinha de referência perde muita importância para a gente tentar agasalhar esses novos perfis. E aí, quando a gente pensa em direito sindical, o direito sindical foi desenhado justamente nesse modelo, né, em que ele está ali para acolher o empregado, não o trabalhador. Nunca se pensou em um trabalhador. E é engraçado que a gente está pensando assim, bom, esse entregador de pizza, a gente tem 500, uma ascensão absurda de projetos de lei para tentar regulamentar esse trabalho, que alguns chamam de crowdworking, outros vão chamar de trabalho em plataforma, working, sei lá. Mas 500 projetos de lei. Eu acho que para a gente trazer proteção social para esse povo todo, existe, na verdade, 3 caminhos. O primeiro caminho depende da gente, depende da advocacia, depende de quem pensa o direito, depende da magistratura, da Procuradoria do Trabalho, que é o quê? Vamos ler com mais atenção o artigo 7º da Constituição, porque quando está escrito lá, no caput mesmo, ele anuncia direitos dos trabalhadores, não anuncia direito dos empregados. Para pensar nisso? E todo mundo se amesquinhou numa leitura, quando a gente fala assim, o texto constitucional tem que ser lido amplamente. Não, todo mundo faz uma leitura restritiva que ninguém coloca como questionável. Mas está escrito lá que é direito do trabalhador. Então, o entregador de pizza, o motorista do Uber, ele entra na Justiça do Trabalho para pedir vínculo. Porque, para ele, a gente sabe que existe hoje no Brasil um cenário de 8 ou 80. Ou você tem vínculo, a proteção maravilhosa, ou você não tem nada, ou você está excluído de proteção social. Se eu arrumasse um cliente entregador de pizza, sinceramente, eu pediria assim, olha, eu quero tudo que está lá, porque está escrito que é trabalhador e eu sou trabalhador, e eu faço prova que eu sou trabalhador. Então, o primeiro caminho de solução, isso é uma virada de chave da gente mesmo, interpretativa. A gente se excluiu, né, para um cenário que o Constituinte prometeu muito maior. E aí, uma segunda vertente é essa vertente que, quem sabe, a longo prazo, né, quem sabe, tantos projetos de lei para poder agasalhar todos esses novos perfis contratuais, tão multifacetados. Mas me parece que o caminho mais palpável, mais razoável de se chegar lá, não é nem pela via interpretativa, nem por esperar sentado uma solução legislativa, mas por esses próprios atores sociais. E aí eu estou falando de resgatar o início do direito do trabalho, o associativismo, né? A ideia central do direito sindical, dos próprios atores sociais trazerem propostas de solução, de acolhimento, de proteção social para eles próprios. E aí, com essa premissa, é que eu tenho pensado, o Brasil, isso, assim, no mundo inteiro, isso tem ecoado, né? Isso tem ecoado, assim. A solução legislativa tem ecoado mais ainda porque a gente tem ficado muito para trás em relação a isso. A gente tem legislação de meio termo, digamos assim, que não seja
tanta proteção social e não seja tão abandonado pelo Estado em vários países, né? A gente tem na Espanha, desde 2007, legislação conceituando o trabalhador economicamente dependente, que não é um trabalhador, mas também eu não preciso esticar teorias de subordinação por algoritmo, subordinação estrutural. Não, eu tenho uma legislação que dá direitos mínimos para eles. O que eu chamo de direito mínimo? Quando a gente pega esses relatórios mais novos da OIT, o que são esses direitos mínimos? Em geral, eles se ostentam sobre o tripé: jornada mínima, salário e remuneração mínima e meio ambiente seguro. Essas 3 características me parecem ilustrar a ideia de trabalho decente, de trabalho digno, de trabalho com direitos mínimos assegurados. Então, se eu não for lá em todos os incisos do artigo 7º, que eu tenho esse tripé estruturado. Mas no Brasil eu não tenho nada. E nos outros países, eu tenho esse reconhecimento legislativo do parasubordinado, né, do trabalhador economicamente dependente. Isso é uma vertente muito antiga já de flexi-segurança na União Europeia. Nos países de direito anglo-saxão, a gente também vê muito esse movimento dos chamados workers, quer dizer, que eles não são empregados subordinados, mas são trabalhadores e têm direitos mínimos conhecidos. Mas essa solução que me parece mais palatável, né, de uma solução autônoma, ela tem crescido no mundo inteiro também. No mundo inteiro, sindicatos de desempregados. Olha que loucura, sindicato de desempregado. Associações em Nova York, a gente tem o Class City Workers, que foi um grande protagonista dos acordos feitos com a empresa Uber, por exemplo, de garantia de direitos mínimos sociais. Então, o que a gente tem visto no Brasil, e até recentemente, eu tive acesso a um estudo interessante do grupo de pesquisa que eu faço parte lá da USP, o GETRAB, coordenado pelo professor Nelson Manriche, e indico que entrem na página, acho que na página do Instagram ou no canal do YouTube vão ter algumas pesquisas de sindicatos que vêm surgindo, né, não ligados a vínculos de emprego. Eu acho isso assim sensacional, porque isso resgata a ideia de coletividade, né, de embate de força capital-trabalho, que justifica toda a criação do direito do trabalho, né, esse sentimento de coletivo, de identidade do trabalhador. E aí, inclusive, uma pesquisa com participação do DIEESE, mostrando o tanto de sindicatos de profissionais autônomos que têm surgido no panorama nacional. Aqui no Rio, a gente tem uma derivação que foi construída já tem quase um ano, nos escritórios modelo da UERJ, da Unirio, onde eu leciono, que virou a Associação Nacional dos Trabalhadores Sem Emprego. Se vocês tiverem também a oportunidade de consultar o site www.sem, com 2 Es. Sem emprego. E aí, na verdade, estaria ali para representar quem? O piloto de drone, esse cara da revolução, da 4ª revolução do direito do trabalho? Não. Na verdade, estaria a serviço da representação de estagiários, de empregados de salão parceiro, de transportador autônomo de carga, do pejotizado, enfim, de quem trabalha, mas que a lei hoje não oferece nenhuma proteção. E me parece que o caminho do direito sindical, de ampliação de representatividade, é um caminho inexorável, porque os signatários da Convenção 154 da OIT, uma convenção riquíssima, que reconhece, olha que interessante, isso é uma sacada genial, a Convenção 154, ela reconhece que as convenções coletivas, as normas coletivas, elas não precisam necessariamente ser formuladas e encabeçadas por sindicatos. Então, que quaisquer grupos, né, reconhecidos com legitimidade entre os trabalhadores teria, que tenha essa empatia, essa capacidade de arregimentação, teria legitimidade de convencionar direitos melhores para os trabalhadores. Agora, o que eu digo? Olha que sacada que eu acho genial.
Ao mesmo tempo que a Constituição ela fala da unicidade sindical, e só o sindicato que pode negociar, e só o sindicato que faz acordo com a convenção coletiva, a mesma Constituição ela fala que existe liberdade sindical. Liberdade sindical. Como é que eu vou acomodar esses dois valores? Liberdade sindical e unicidade sindical. Né? Quer dizer, eu só posso fazer através do sindicato, mas eu sou um trabalhador que não tem sindicato, porque eu sou um autônomo que não descobriu ainda o sindicato. E aí tem uma tese da PUC de São Paulo interessantíssima, que eu acho uma sacada genial, que é do professor Antônio Carlos, que hoje é até diretor jurídico do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Vale muito a pena ter acesso a esse trabalho, e ele fala assim, olha só, para acomodar as situações, a gente combina assim, quando eu faço uma convenção coletiva, um acordo coletivo através do sindicato, que seja representativo da categoria, no formato da Constituição, ok, eu vou ter uma convenção, uma norma coletiva com todas as prerrogativas de norma coletiva, podendo ser diferente do que prevê a própria legislação heterônoma. Agora, nada impede que eu faça, pelo princípio da boa-fé, dos contratos, que eu faça contratos com outros entes representativos. Ah, mas não tem força de norma coletiva. Sim, mas tem força de contrato. Essa associação SEM, que eu falava para vocês, faz muito isso. A gente faz acordos que não pode ser maior, não pode ceifar direito da legislação, não tem nenhuma prerrogativa que a norma coletiva tem. Mas traz segurança jurídica para as partes. Vejam, às vezes o tomador de serviço ele quer conceder um direito para aquele tipo de trabalhador, e aí ele fala, se eu conceder o mínimo direito, umas férias, para esse trabalhador pejotizado, né, quem usa muito, o sujeito vai na justiça e vai pedir vínculo, vai dizer, olha como é que eu sou empregado nesse cenário dicotômico, ou sou empregado ou não sou nada, e vai ganhar. O trabalhador está doido para receber o benefício. O tomador de serviço está doido para conceder. Mas todos os dois estão em cenário de insegurança. E aí pode-se acontecer isso, não pode acontecer isso por um acordo, por um contrato coletivo? Olha que figura interessantíssima que a gente tem testemunhado nesses escritórios modelo. Então, assim, me parece que o que fica do sindicalismo pós-Covid, o que fica, gente, é a abertura. A resposta dessa pergunta que me é formulada é abertura, diálogo social. Eu não posso, né, imaginar um sindicalismo de uma época em que o empregado era aquele que estava dentro da fábrica recebendo ordem subordinada, porque não existe mais fábrica, não existe mais ordem, não existe mais subordinado, não existe mais nada. O que tem que sobreviver? Os princípios do direito do trabalho, né? Proteção social, de direitos mínimos, né? De trabalho digno e decente. Como é que eu consigo operar isso? Se não for por uma conscientização de interpretação da Constituição, se não for pelo advento de leis de proteção social, ora, que seja pelo próprio ator social, ele pode protagonizar essa história. E como? Né? Se associando com outros integrantes, não de categoria, mas do que ele se reconheça enquanto trabalhador. Né? Vamos parar com esses conceitos de antigamente que você não consegue encaixar. Né? Aquelas pecinhas assim que você quer encaixar no buraco do círculo um cubo, não tem condição. Então, aí, a gente teria realmente uma oportunidade de evolução de um sindicalismo que precisa, de fato, se reinventar, porque nada vem mais do céu, nada vai cair no nosso colo. Na verdade, os sindicatos se tornam um grande clube de serviços. E que serviços pode oferecer? Uma boa convenção coletiva, uma criativa convenção coletiva, uma representatividade audaciosa, uma representatividade que realmente torne efetiva a promessa de liberdade sindical. Porque muito mais a gente ficar atento à unicidade que tanto restringe a nossa possibilidade de crescimento e de avanço, a gente está na hora da gente olhar com outros olhos da Constituição. E lá está escrito também,
Lá está escrito a liberdade de associação, lá está escrita a liberdade sindical. E aí, com essa leitura, eu já tenho nas mãos a solução, não preciso esperar nada além disso. Então, assim, eu não gosto de me alongar, eu gosto de falar o que é, a coisinha que eu ensaiei. E aí, Carol, a resposta para a pergunta, então, qual o futuro do sindicalismo? Parece que é um futuro muito amplo, de muitas possibilidades, para quem tem realmente esses olhos de ver, para quem acredita na natureza do direito do trabalho, na ideia central do direito do trabalho, que está longe de ser o direito do emprego. É isso que eu gostaria de trazer para a reflexão dos meus colegas, e agradeço muito essa oportunidade de debate, de exploração de uma ideia que realmente, assim, passa muito, o que eu falei aqui, passa muito no meu coração turnamente, né? Assim, a gente está vivendo um momento muito desafiador para a advocacia trabalhista e muito, mais sensivelmente, para quem lida com o dia a dia, com as negociações, com as questões sindicais. Então, assim, é uma que tem ocupado a minha cabeça dia após dia. Eu acho que está no momento da gente crescer, sob pena de ficarmos à margem dessa grande trajetória. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Carolina. Foi brilhante a sua palestra. Eu acho que não teria uma temática melhor para a gente iniciar o nosso painel do dia, que, inclusive, eu acho que foi uma introdução muito boa para o nosso painel seguinte, né? Que é o retorno da força sindical durante a pandemia. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de relações humanas, né? E todo mundo está passando por esse momento desafiador. E, bom, eu queria só fazer um parênteses, que a gente entrou um pouco atrapalhado, pedir desculpas, e eu acabei nem me apresentando para os nossos espectadores. Então, eles só viram meu nome. Eu sou a Carolina Miranda, sou advogada trabalhista do escritório Capanini Belmonte e sou membro da Comissão de Direito do Trabalho da ABA Rio de Janeiro, atualmente como secretária adjunta. Bom, após a fala da doutora Carolina Tupinambá, eu vou chamar agora a doutora Daniela Esclaresso, que é membro da nossa Comissão de Direito do Trabalho. Ela vai falar sobre o retorno da força sindical durante a pandemia. E a doutora Daniela é advogada trabalhista, atuante em sindicato, graduada pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, pós-graduada em Direito do Trabalho pelo curso da Vole Bonfim e pós-graduada em Direito Público pelo Instituto Alves do Mestre. Em processo de titulação para mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Doutora Daniele, com a palavra, por gentileza. Habilita o seu som, Dani. Posso ir, Carol? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu inicialmente parabenizo a Comissão de Direito do Trabalho da ABA e a Comissão de Processo do Trabalho da ABA também, que estão promovendo esse evento com temas super interessantes para o direito do trabalho, para os advogados trabalhistas. Então, é um prazer muito grande eu poder fazer parte desse evento. E parabenizo também a doutora Carolina Tupinambá, que falou brilhantemente sobre o tema, direito do sindicato, e eu vou dar continuidade aqui e vou falar sobre o retorno da força sindical durante a pandemia. Vamos lá. Bom, inicialmente, força sindical. Será que essa força sindical, ela ainda existe? Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda temos, sim, a força sindical. Por quê? A força sindical ela é inerente à característica do sindicato. É a força de opressão, é a força contra a exclusão, contra os desequilíbrios do capital e do trabalho. É a força também da união dos trabalhadores. Os sindicatos, eles são fundamentais para a democracia. A base de sustentação do direito coletivo é o sindicalismo. E o que valida também esse protagonismo do sindicato é a legislação. Então, a gente tem na Constituição Federal o artigo 8º,
a CLT, as convenções da OIT, bem como a legislação esparsa. Então, toda essa normatização pesa a favor da instituição. E aqui eu destaco que falo de instituição. Eu não estou falando de sindicato A, sindicato B ou sindicato C. Porque, ao falar de sindicato, eu posso ativar a memória afetiva de alguns, mas não é isso que eu quero trazer aqui. Eu falo de sindicatos de forma abstrata. Eu falo de forma impessoal. Aqui eu falo da força da instituição, que, inegavelmente, ela deve existir, porque fortalece a democracia. E, por falar em fortalecimento da democracia, eu acho importante eu mencionar, nesse contexto, a política do novo presidente dos Estados Unidos. Ele discursou sobre a importância dos sindicatos. Esse discurso ele viralizou na internet. Quem ainda não viu e tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena. E uma das frases que ele utilizou foi a seguinte: devemos encorajar os sindicatos. Ele ressaltou ainda que os sindicatos nivelam o jogo, que levantam os trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. E eu concordo completamente com o discurso do Joe Biden. E acredito que o tema sequer merece polarização, porque se trata de equilíbrio social. Se trata de história. História essa que vem desde o direito romano, quando já existiam ali sementes de um sindicalismo. Não da forma atual, mas com algumas semelhanças. Então, dito isso, e durante a pandemia, será que essa força sindical teve espaço de atuação? Ao que tudo indica, sim, e continua sendo de suma importância a atuação do sindicato. Eu, inicialmente, gostaria de ressaltar a fala de um economista que atua nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Ele já recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz. Ele levanta uma pesquisa que, em áreas dos Estados Unidos, onde havia sindicatos fortes, os impactos da pandemia, eles foram diferentes. Nesses locais, houve o maior controle da doença, houve maior proteção dos trabalhadores, houve maior conscientização, maior uso de máscaras, de equipamentos de proteção individual. Ele ressaltou que os sindicatos são fundamentais na pandemia e na sociedade pós-Covid também. E eu considerei muito interessante essa fala desse economista, porque ela demonstra a importância da participação das entidades na contenção da crise sanitária e na reestruturação da nossa sociedade. Aqui no Brasil, os sindicatos eles também tiveram uma importante atuação durante a pandemia, ainda está tendo. Então, as pautas se estenderam demais, misturaram-se a pleitos antigos com pleitos novos. Mas, apesar dos acordos individuais possibilitados pelas medidas provisórias, os sindicatos foram muito requisitados por trabalhadores e por empresas, tratando de diversos temas, como as negociações referentes às medidas provisórias, as negociações referentes ao home office, a estrutura do home office, o que a empresa tem que fornecer, o que a empresa não precisa fornecer, a saúde do trabalhador, aos trabalhadores aposentados que ainda estão trabalhando, suspensão de auxílios, redução, suspensão de contrato de trabalho, tratamento de grupos de risco e várias as pautas foram importantes para os sindicatos e os sindicatos trataram isso. Outras questões que são muito importantes também e que aqui cabe uma análise. Porque encontramos uma dicotomia grande ainda no sindicato. Porque a gente tem um sindicato enfraquecido materialmente e, ao mesmo tempo, um sindicato forte em razão do protagonismo do momento. Então, vive essa dicotomia. Porque a gente sabe que desde 2017, com a reforma trabalhista,
o imposto sindical ele deixou de ser obrigatório. E o sindicato ele perdeu muito, sim. Segundo, por exemplo, o Codefat, desde a reforma trabalhista, 99% dos trabalhadores optaram por não recolher a contribuição aos seus respectivos sindicatos. Então, sob o aspecto material, o sindicato está muito enfraquecido. Mas, sob o aspecto subjetivo, não. Porque, ao que tudo indica, a ideologia ela permaneceu entre os que atuam nas entidades. E isso se confirma também através de dados e estatísticas. Porque, segundo o Ministério da Economia, nós temos 5.191 sindicatos de empregados. E esse número ele não foi reduzido após a reforma trabalhista. Pelo contrário, desde a reforma trabalhista, nós tivemos um aumento de aproximadamente 700 sindicatos. Então, é inegável que esses dados, eles nos dizem muito. E, continuando aqui na menção de dados, eu trago agora os dados do DIEESE, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Em um dado do DIEESE, foi revelado que 89% dos sindicatos negociou um instrumento coletivo de trabalho em 2020, ou seja, durante a pandemia. Isso é quase 100%. Então, os sindicatos trabalharam muito na pandemia. O movimento sindical está aí negociando. Os números mostram isso. Os números de 2020 são os seguintes: 11.738 negociações salariais e 36 mil negociações em geral, negociações diversas, PLR e outras negociações. Esses dados também são do DIEESE. Então, eu acho relevante aqui também ressaltar que esses dados eles não vão ser divulgados em jornais de grande circulação. Não vão ser destaque, principalmente com uma política atual. Mas quando a gente busca a informação, quando a gente busca a autoridade da informação, a fonte confiável é que se obtém e se desenha a verdadeira realidade sindical. E eu quero destacar aqui também o papel das centrais sindicais. Nós temos aproximadamente 11 centrais sindicais. E as centrais sindicais, elas são compostas por associações de sindicatos. E as centrais sindicais, elas produzem muito. Se você entrar nos sites dessas centrais, por exemplo, a CTB, a CUT, a Força Sindical, a UGT, você vai verificar uma dinâmica de ações que vai desde a arrecadação de toneladas de alimentos, agora durante a pandemia, até pautas que são levadas ao Congresso, diversas pautas. E o que eu posso dizer é que essa interlocução com o Congresso, com governos estaduais, com o Legislativo, com a bancada de vereadores, também é muito forte. Atualmente, as centrais sindicais, elas são unidas com um único propósito, que é vida, vacina e emprego. No dia 1º de maio, agora, as centrais sindicais, inclusive, elas fizeram uma live unificada, que era pela vida, democracia, emprego e vacina para todos. E aí, elas reafirmaram a luta pelo auxílio emergencial de pelo menos R$600 até o fim da pandemia. E fora essa luta paralela, coletiva, a gente também não pode deixar de mencionar os trabalhadores que procuram os sindicatos com direitos individuais, com questões relativas à dispensa, às dúvidas, à desorientação, muitos totalmente perdidos, dispensados, muitos enganados nesse período de pandemia, porque tudo virou a culpa da pandemia. Então, imagina, se já é difícil para nós, advogados, acompanharmos as oscilações políticas e as medidas provisórias, imagina para um trabalhador. Então, assim, de fato, a atuação é inegável. Apesar de tudo, é inegável a atuação dos sindicatos. E quando falamos em sindicalismo, temos que pensar em construção, em memória, em história do direito do trabalho. Tem uma frase que diz que
para os navegantes com desejo de vento, a memória, ela é um ponto de partida. Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui é que comecemos pela memória, porque a memória, ela é um ponto de partida. Você encontra essa memória dos sindicatos, por exemplo, na sociologia. Você encontra nos livros do Ricardo Antunes. Até em algumas doutrinas trabalhistas também, como do Maurício Godinho Delgado, da Vólia Bonfim. E a minha torcida é pelo fortalecimento dos sindicatos, porque isso significa democracia, significa segurança para os trabalhadores, significa segurança para as empresas. Resumindo, a minha torcida é para o fortalecimento do direito do trabalho. E é isso, aqui eu encerro e muito obrigada. Obrigada, Dani. Sua fala foi excelente, eu acho que corroborou muito com o que a doutora Carolina Tupinambá nos explanou antes, né? E, bom, vamos dar seguimento ao nosso webinar, finalizando para o último painel, que está dividido entre a doutora Aline Perdigão e o doutor Renato Porto. Eu vou apresentar inicialmente a doutora Aline e depois, em seguida, entra o doutor Renato. Bom, vamos tratar de um tema que é o relacionamento entre empresa e sindicato. Vai fechar tudo isso que nós estamos falando, né? Doutora Aline Perdigão, ela é advogada, sócia nominal do escritório Aline Perdigão Advogados, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela UCAM e pela EJUTRA, membro da Comissão de Direito do Trabalho da ABA Rio de Janeiro. Com a palavra, doutora Aline. Boa noite. Fiquei nervosa, esqueci de ativar o microfone, mas vamos lá. Bom, depois da exposição da doutora Carolina Tupinambá, da doutora Daniele, realmente eu estou até um pouco tímida com o que eu escrevi, com o que eu preparei para essa noite. Mas, bom, vamos seguindo, então. Ano passado, nós tivemos um webinar aqui promovido pela Comissão de Direito do Trabalho da ABA, falando exatamente quais eram as consequências da pandemia no direito do trabalho. E eu fiz uma exposição à época que eu ponderava se seria uma sequela ou se seria um legado. E eu na verdade, eu tenho certeza que em relação à relação entre sindicato e empresa, essa relação entre os dois é um grande legado. Aqui, como a doutora Daniele já havia exposto, realmente houve uma ascensão do sindicato, né? O sindicato reacendeu após a pandemia da Covid, né? Até porque houve a necessidade de tentar entender e tentar adequar as relações de trabalho durante a pandemia. E isso foi algo que ninguém imaginava passar. Quem imaginava passar por uma pandemia, né? Nós não tínhamos normas nas quais nós pudéssemos alterar ou que previam uma situação atípica como essa, uma situação inédita, né? Então, a atuação dos sindicatos foi de extrema importância, né? Uma crise financeira por conta da pandemia, ela se instaurou. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Carolina, tudo certinho? Que eu vi umas mensagens aqui, só para ver se estava tudo certo, se meu vídeo e o áudio estavam certinhos. Então, com a pandemia, na Covid-19, enfim, com o lockdown, várias empresas simplesmente pararam de funcionar, né? Empresas do setor de transporte, por exemplo, passaram a circular com 15%, 30% da sua frota, às vezes nem 30% da sua frota, né? Por conta da diminuição de passageiros, né? Só que, inicialmente, ninguém sabia o que fazer, o governo federal não tinha a mínima ideia, o legislativo, como vamos fazer, suspender o contrato de trabalho, mas é constitucional, não é constitucional, pode ser feito ou não, mas
houve um espaço de tempo em que não existiam, não se tinha normatização sobre isso, não tinha ainda sido publicadas as MPs, ainda não tinha sido, não tinha lei no sentido da possibilidade de se alterar os contratos durante esse período, né? E qual que era a possibilidade disso ser feito? A intervenção sindical. Qual que era a possibilidade? Era acionarmos os sindicatos de classe, as empresas acionarem os sindicatos de classe, para que, em conjunto, chegássemos num denominador comum, né, em algo que conseguisse manter o emprego e a renda dos funcionários e a manutenção da empresa, que são princípios basilares, né? Enfim, né? Eu até coloquei aqui que, na verdade, o legislativo demorou meses para conseguir normatizar todas essas questões, né? E nesse ínterim, o próprio TST já havia registrado, antes mesmo da lei que converteu as MPs, ele já havia registrado cerca de 7.700 processos de natureza normativa, né? Que isso exatamente é o que deixa claro a grande atuação dos sindicatos. O importante disso tudo é a abertura do diálogo. Foi aberto um diálogo onde empresas expuseram as suas grandes questões, as suas dificuldades, né? E o sindicato, por outro lado, também expôs a necessidade de se manter preservados os direitos dos trabalhadores. Eu vi uma reportagem há pouco tempo na Globo News que fez, na verdade, tem umas 2 semanas, mais ou menos, que fizeram uma entrevista com vários trabalhadores e perguntaram o que eles achavam melhor, né? Se era a redução do trabalho, do salário e da jornada, a suspensão do contrato de trabalho, ou, enfim, tentar um outro emprego, enfim. E, obviamente, foi unânime. Todos os empregados, todos os entrevistados disseram que a melhor coisa foi a manutenção do emprego, né? Por mais que seja algo menor do que o que se esperava, por mais que seja uma redução de salário, ainda assim era a melhor opção num momento tão difícil da nossa economia. E, com isso, né, a utilização, a grande mudança da reforma trabalhista, que foi a inclusão do artigo 611-A, onde você encontra a sobreposição do negociado sobre o legislado, né, que foi a grande discussão à época, como poderia uma norma coletiva sobrepor lei. Isso a pandemia mostrou como é possível sem que você ceife direitos básicos do trabalhador, né? Dessa forma, muitos sindicatos com as empresas conseguiram, antes mesmo das publicações da MP e da lei, firmar acordos coletivos de trabalho para manutenção, emprego e renda de funcionários. A gente sabe que nessa relação pode haver... nós temos lados bons e ruins de qualquer relação. A gente sabe que pode ocorrer, em muitos momentos, algo que não seja justo ou para o trabalhador ou para a empresa, mas o mais importante é que nós podemos olhar para essa situação e tentar encontrar um equilíbrio entre esse diálogo, um diálogo que era muito esperado, um diálogo em que era de extrema necessidade, né? Até porque, como eu disse na última exposição, no final do ano passado, a gente sabe, dizia-se muito que durante a pandemia todos estavam no mesmo barco, mas a gente sabe que alguns estão no camarote, outros estão em lugares menos privilegiados, a gente sabe disso. É muito difícil você manter uma relação igualitária, mas
o diálogo entre o sindicato e empresas, cada um demonstrando a sua especificidade e a sua dificuldade, isso ajuda a tentar encontrar um denominador comum mais justo, mais equilibrado. Bom, gente, me perdoem, mas eu acabei de ouvir aqui os aplausos por conta do falecimento do Paulo Gustavo e eu aproveitei para dar essa paradinha aqui que eu ouvi aqui fora e é muito importante, é uma forma da gente prestar uma homenagem aqui, só abrindo um parênteses dessa apresentação, por isso até que eu me desconcentrei. Bom, enfim, é importante salientar também dentro dessa relação que como é importante haver esse equilíbrio para que se cumpra a função social do processo de trabalho. O processo do trabalho ele tem essa função social, o princípio da função social do processo do trabalho, que é estabelecer uma relação justa, uma relação que atenda às necessidades do trabalhador, sem esquecer também as necessidades do empregador, as necessidades da empresa. Porque se uma empresa fecha, a economia para, a economia fica extremamente prejudicada. Então, é preciso acharmos um equilíbrio entre as necessidades do empregado e as necessidades do empregador. Dessa forma, cabe frisar aqui que uma relação aberta entre sindicatos e empresas torna uma relação muito mais coerente de acordo que vela exatamente as normas de natureza trabalhistas. Eu acho que já passou muito do tempo de regras rígidas e balizadas em preceitos, que eu não digo, eu até coloquei no meu texto arcaicos, mas na verdade não são arcaicos, mas eu acho que nós precisamos adequar as normas à realidade. Eu acho que já passou o tempo, isso a doutora Carolina Tupinambá falou de uma forma brilhante, já passou o tempo em que nós temos que nos prender às normas que foram criadas há tanto tempo, sabe? Aquela forma rígida de lidar com essas relações. A gente precisa adaptar as normas às situações atuais. Então, a cada momento vivido na sociedade, nada melhor como um diálogo entre as classes para encontrarmos uma relação que possa criar o grande legado do direito do trabalho na Covid-19. Então, gente, me perdoem o nervosismo, mas, enfim, eu agradeço aqui o espaço e aproveito para ressaltar a importância, mais uma vez, dos métodos alternativos de resolução de conflitos, aproveitando carona do que a doutora Carolina Tupinambá disse, da importância que se deve ter o diálogo nas relações de trabalho, isso tanto com sindicatos, quanto empregados e empregadores, é muito importante. As pessoas hoje têm informações, já passamos do tempo, obviamente, temos exceções no nosso Brasil, mas a grande maioria, tem acesso à informação e conhece os seus direitos. Então, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa ter um pensamento crítico em analisar todas essas relações, principalmente em momentos de pandemia, que não será o último, infelizmente, por conta segundo ambientalistas e por conta do grande impacto ambiental que o mundo hoje sofre, a gente sabe que cada vez mais nós estamos próximos das selvas e, consequentemente, perto de animais e de doenças que nós não sabemos, nós não conhecemos, né? Então, é importante a gente ter esse olhar aberto para um futuro em que não vai adiantar sermos tão rígidos e tão duros com aquilo que foi pregado, e sim termos a capacidade de mudar. Obrigada, gente. Uma boa noite. Muito obrigada, Aline. Foi fundamental a sua fala. Acho que é muito importante, né, a gente trazer essa visão que você nos brindou agora com as suas palavras. E, mais uma vez, reforçar, né, que o que a gente quer
nesse webinário, tratar de relações, né? E para melhorar as relações, nada melhor do que o diálogo entre as partes. Bom, agradeço mais uma vez. E agora, dividindo o painel com a doutora Aline, temos o Dr. Renato Pinho Porto. O Dr. Renato Pinho Porto ele é graduado pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade, licenciatura em Direito e Legislação pela AVN-UCAM e professor universitário. Doutor Renato, muito boa noite, seja bem-vindo. Alô? Alô, estamos te ouvindo. Tá. Então, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite para participar desse evento, que para mim está sendo maravilhoso, desde o primeiro até agora, né? Espero não estragá-lo. Hoje, por exemplo, tivemos aí excelentes colocações da doutora Carolina Tupinambá, que eu admiro pelas suas colocações. Hoje não foi a primeira que eu assisti, já assisti algumas dela, até Instagram, né? Instagram. A doutora Daniele também, né? Daniele Scarlesio. E agora a doutora Aline Perdigão, que eu também achei brilhante. Apesar dela dizer que estava nervosa, para mim pareceu com absoluto domínio do assunto, né? Da matéria. Bom, eu quero inicialmente já esclarecer para todos. É uma honra para mim estar aqui por indicação um convite que eu aceitei da doutora Elaine Molinaro, presidente da Comissão de Processo de Trabalho, da qual eu faço parte com muita honra. Então, eu fico muito feliz de terem tido a confiança e me dado a oportunidade para falar aqui, sem sombra de dúvida, um grande evento no que diz respeito a mim. Mas eu estou enfrentando aqui um problema de internet desde segunda ou terça-feira, eu acho que foi segunda-feira, eu comecei a ter problema de internet. No Brasil, isso é raro acontecer, né? Eu pago por uma internet de 200 mega e estou fazendo esse webinário num smartphone de 4G com 35 megas, para ver o disparate que é esse país. E aí, vou aproveitar para tocar a bola, né, puxar a bola um pouquinho do meu lado, é aquela questão das nossas audiências telepresenciais. Se eu quase infartei aqui, porque estava com dificuldade de entrar numa palestra onde, possivelmente, se eu não conseguisse, alguém me substituiria, imagine para fazer uma audiência. Pior ainda, para fazer uma audiência de instrução, em que você não poderia nem estar próximo às suas testemunhas. Imagine esse sacrifício. Mas vamos ao nosso tema, para o qual eu fui convidado, que é a relação entre empresas, né, o empregador e sindicatos, né? Eu vou fazer aqui, como o doutor Fabiano Luzes fez. Eu também gosto de fazer do jeito dele, entendeu? Eu já dou logo minha posição, depois tento me explicar. E já sei que, pelas explanações anteriores, se nós tivéssemos aqui a votação, eu seria mais um Marco Aurélio, né? Outro voto vencido. Eu sou sempre daqueles que parece que é do contra, mas não é. Eu não sou do contra. Eu apresento colocações opostas. Eu sou mais um provocador do que propriamente opositor.
E, vendo as colocações da doutora Carolina, da doutora Daniele, inclusive a doutora Aline também, em comum com elas, o que eu tenho? É a mesma ideia de que os sindicatos são necessários. Os sindicatos são necessários, os sindicatos são importantes. Mas, na história do Brasil, os sindicatos brasileiros têm uma relação promíscua com as empresas. No âmbito das grandes empresas, é que você consegue ver melhor esses desvios. Não são nas pequenas empresas, não é nas costureiras, não é às vezes, por exemplo, de motoristas, né, rodoviários, você vê, mas, na verdade, a relação sindicato-empresa é uma relação que, pós-reforma trabalhista, é quase de submissão. Por quê? Porque, apesar do sindicato ser importante, nós vivemos aqui uma situação esdrúxula. No Brasil, uma situação absolutamente esdrúxula. Só nós conseguimos fazer o quê? Da liberdade de associação, quer dizer, lá no artigo 8º da Constituição diz que ninguém será obrigado, ninguém será obrigado a se associar ou permanecer associado a sindicato. Legal, beleza. Poxa, isso é liberdade. Né? Democracia exige liberdade. Eu posso escolher. Eu posso escolher o quê? Entrar ou não entrar para o sindicato. Aí, nós vimos aí um número que foi dado, salvo engano, foi pela doutora Daniele, 99% dos empregados não quiseram contribuir com os sindicatos. Aí a gente para se perguntar, mas por que 99%? Isso é um número absurdo. 99% optaram por não contribuir com o sindicato. Eu arrisco aqui a dizer, porque já li em algum lugar, não vou lembrar agora, eu só anotei aqui porque eu vi essa reverência, eu, lendo desses artigos que a gente encontra aí pela internet, depois dos políticos, só os sindicatos são mais desacreditados no Brasil. Quer dizer, só os políticos são mais desacreditados que os sindicatos. Ninguém acredita nos sindicatos. Aí você vai se perguntar, mas por quê? Por que não se acredita no sindicato? E aí vocês vão me dar permissão, que eu concordo com o que foi dito, salvo engano, foi a doutora Carolina Tupinambá, que nós temos que conhecer a história. Nós temos que conhecer a história, nós temos que saber a história. E a nossa história, como sindicato, na função, vamos dizer assim, a criação, o desenvolvimento dos sindicatos, ela não é histórica como a europeia, ocidental, geral, né? Nós tivemos do Império, o fim do Império, a primeira Constituição republicana foi dado, pelo imperador, né, Dom Pedro, foi dado o direito de se associar desde que pacificamente. Não era sindicato, mas já era o direito de associação. E que isso permaneceu aproximadamente até virmos a Estado Novo. É um período da história que um certo segmento quer esquecer, outros fazem questão de não lembrar, e outros fingem que foi diferente e que a cultura... Bom, primeira coisa, o que nós tivemos de 30 a 45? Foi um período histórico conhecido no Estado Novo. Foi instituída uma ditadura, chamada, né, que foi denominada Estado Novo, a partir de 30, um golpe
de Vargas, uma Constituição de 1937, que passou para a história como Constituição Polaca, porque inspirada lá na Constituição da Polônia, eu sempre lembro o nome do cara, eu só lembro o sobrenome, né? Piłsudski, né? Piłsudski. 37, vem a CLT 43, ainda dentro do Estado Novo, e cria uma estrutura. Outra parte que querem modificar dentro da história. Qual é a parte que querem modificar dentro da história? Agora não se diz mais que a CLT era de inspiração fascista, lá de Mussolini. Mas eu estudei, terminei a faculdade em 86, e já lá eu via e ouvia exatamente isso. Agora querem mudar a história. Mas se você olhar a estrutura foi exatamente essa. Como é que estruturaram os sindicatos no sistema brasileiro? Isso sim. Dizem que a CLT é de 43, que precisa ser atualizada. Gente, olha só. A CLT pode ser de 43, mas ela já foi mais reformada do que a cara da Ana Maria Braga. Entendeu? Você já não reconhece mais a CLT, aquela lá de 43. Salvo a parte do direito sindical. Salvo a parte do direito sindical. Essa estrutura continua aquela mesma lá criada por Getúlio Vargas. Por quê? Getúlio pegou os sindicatos e utilizou aqueles sindicatos fortes que existiam antes e passou a ser ferramenta do Estado, ferramenta de controle social do Estado, assim como Mussolini usou os sindicatos para controlar as greves que tinham na Itália. Vargas também utilizou aqui no Brasil com o mesmo foco. Tanto que deu aos sindicatos a natureza de paraestatal. Foi falado aí em imposto sindical. Vale dizer, imposto sindical foi até a Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, deixou de ser imposto para ser contribuição sindical. Agora, veja você, imposto que não era criado por lei e não pertencia ao Estado, pertencia a quem? Ao sindicato, que tinha as mesmas prerrogativas para poder utilizar em suas atividades como o Estado. Quer dizer, podiam usar da execução fiscal para cobrança do imposto sindical. Um imposto que não pertencia ao Estado, pertencia a uma entidade privada, paraestatal. Essa fonte de renda garantida, segura, favoreceu ao quê? Favoreceu a que os sindicatos fossem corrompidos. É assim que eu vejo a posição dos sindicatos hoje. Eles foram corrompidos. A verdadeira liderança sindicais foram corrompidas ao longo do tempo. E os sindicatos passaram a ser instrumento aí de algumas ideologias, e não mais só de representação da categoria. Aí você vê o seguinte: Constituição, liberdade sindical. Eu sei que eu já passei, porque eu botei aqui, botou 12 minutos. Vibrou agora, se eu posso continuar, né? Então, o que acontece? Você não pode conviver com liberdade de associação com monopólio da representação. Por quê? O monopólio da representação continuou com os sindicatos, que é a unicidade sindical, limitada à área de um município. É por isso que nós temos 5.191, mais alguns que foram criados, sindicatos. É quase o mesmo número de municípios que temos no Brasil. Por quê? A unicidade sindical veda a que na mesma base territorial exista mais de um sindicato representativo daquela categoria. E é essa a minha crítica. A minha crítica é exatamente isso, a unicidade. Se nós temos liberdade, como é que eu posso ter liberdade? É de me associar ou não me associar? De contribuir ou não contribuir? Mas olha só, os direitos, a greve, quem é que decide greve?
São sindicatos. Redução de salário tem que estar decidido por quem? Por sindicatos. E se você não contribui, e aí? E os direitos? Tem até o Ministério Público do Trabalho aqui do Rio de Janeiro deu um parecer de que não seria extensível a quem não fosse associado os direitos negociados em convenção coletiva. Então, veja você qual é o problema que nós temos aqui. Qual é o problema? É que nós temos que ter liberdade sindical, liberdade de associação e liberdade de criação. Hoje você pode criar, por criação, cisão, divisão, os sindicatos existentes. Mas para criar um sindicato novo, não pode ter na mesma base territorial. Isso é unicidade sindical. Foi falado aí, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos, França, Inglaterra convivem com a multiplicidade de sindicatos, porque lá existe uma outra figura que é unidade sindical. Há uma diferença entre unicidade sindical, que é o monopólio do sindicato numa base territorial, e unidade sindical. Não é que dentro de uma empresa você vai ter vários sindicatos. Não. Eles terão liberdade de se associar ao sindicato que eles quiserem. E isso te permitirá o quê? Mais de um sindicato, um município. Isso vai fortalecer a representação, porque hoje falta legitimidade nessa representação. Aqui no Rio de Janeiro tem um sindicato, inclusive, que era um verdadeiro feudo desde 1930 e não sei lá quanto, a ponto que o Ministério Público teve que intervir, tirou a família toda de lá, botou outros, porque a corrupção já estava demais. Então, eu vejo que para que essa relação volte a se equiparar, a se equilibrar, não é só enfraquecer, como fez a política da reforma trabalhista, enfraquecer o sindicato lhe tirando receita. E por que os sindicatos hoje não estão tão ativos quanto no passado? Isso é uma coisa que me causou estranheza nesse período de pandemia, porque eles querem sobreviver. Eles não estão lutando por direitos, eles estão lutando por sobrevivência, porque eles agora perderam a contribuição. Então, tem que fazer acordos, tem que fazer convenção coletivas e estabelecer essas contribuições como é a forma de sua subsistência. Então, eu penso que, se nós não tivermos uma reforma estrutural, a começar pela Constituição, precisa de uma emenda constitucional alterando o artigo 8º da Constituição para acabar com a figura da unicidade. Eu tenho que ter liberdade. E se eu tenho liberdade, eu posso ter, como foi aí o caso citado, do Sindicato dos Desempregados. Veja que, como foi dito, não é um sindicato, é associação, porque para ser sindicato tem que ter categoria profissional. Já começa por aí um problema nosso aqui de representação. Nos Estados Unidos, você não tem unicidade sindical, mas você tem a unidade sindical. Quem pertence àquele sindicato vai fazer. Agora, você tem que pertencer. Não adianta ficar como aqui, dizer assim, não, você não é obrigado a contribuir. Bom, se você não é obrigado a contribuir, beleza. Se eu não vou contribuir, já ganho pouco, guardo meu dinheiro. Bom, mas e os direitos? Bom, os direitos, meu amigo, é o sindicato quem vai decidir. E aí um sindicato enfraquecido é presa fácil para os empregadores inescrupulosos, para sindicatos de empresas que estão fortalecidos. Então, eu só vejo uma forma de se conseguir tudo o que foi dito antes pelas brilhantes palestrantes que me antecederam. É uma reforma estrutural. O sindicato tem que deixar de ser instrumento de alguns segmentos, não pode ser, como já não é mais, um braço do Estado, ele tem que ter plena liberdade, tem que ser dado ao trabalhador, porque é direito do trabalhador, então tem que ser dado ao trabalhador o direito de criar, de se associar e contribuir para os seus
os seus sindicatos. E aí sim, aquele sindicato terá o quê? Representatividade, porque ele hoje tem por força da Constituição. Querendo eu ou não, é o meu sindicato quem me representa. Salvo aqueles que têm categoria diferenciada, então você não é da categoria da empresa. Mas, de qualquer maneira, é um sindicato que me representa. E eu tenho que ter o direito de me associar a quem é como as associações. Você tem que se associar a quem? A quem você tenha afinidade, com quem você tenha sintonia de desejos e de comprometimento. Aí os sindicatos vão precisar trabalhar. E hoje eles têm uma ferramenta ótima que foi citada aí, o artigo 611-A. Essa é uma ferramenta ótima para que os sindicatos se fortaleçam. Mas, torno a repetir, precisa que tenhamos liberdade. Não só de contribuir ou não contribuir. Não só de se associar ou não associar, mas de escolher qual sindicato eu quero pertencer. Bom, assim eu encerro a minha fala, já sabendo que ultrapassei, né, o tempo. Peço desculpas aí e torno a agradecer mais uma vez pelo convite e espero ter podido acrescentar de alguma forma ao pensamento, já que eu me contrapus, né, aos pensamentos anteriores, que pelo menos sirva de reflexão. Uma boa noite para todos e obrigado. Claro, doutor Renato, obrigada. Eu acho muito importante, né, trazer essa pluralidade de pensamento para a gente discutir, afinal de contas, direito do trabalho é democracia, né? Então, precisamos dialogar, como as outras palestrantes disseram, precisamos dialogar, inclusive, com os pensamentos que nem sempre se completam, né? Agradeço muito a sua participação, uma grande honra ter o senhor palestrando aqui conosco hoje. A honra foi toda minha. Bendito é o fruto, né, do nosso painel de hoje. Bom, vou fazer o encerramento aqui, passando a palavra para a presidente da Comissão de Processo do Trabalho, doutora Elaine Molinaro. Muito boa noite, doutora Elaine. Obrigada a todos que estiveram aqui. Vamos ouvir o que a doutora Elaine tem a nos dizer no finalzinho desse dia tão especial. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero registrar a honra de ter participado desse evento, não só como palestrante, mas, sobretudo, como presidente da Comissão de Processo do Trabalho, que é uma responsabilidade muito grande poder estar aqui com vocês e transmitir essas atualidades do nosso mundo jurídico trabalhista pós-Covid, quer dizer, pós-Covid e durante a pandemia que ainda não acabou. Hoje, de fato, foi um dia extremamente gratificante, porque nós tivemos aí várias perspectivas sobre o mesmo assunto, e o que a doutora Carolina acabou de falar é muito importante, essa pluralidade de ideias, que a gente possa, de fato, confrontar, e muitas das vezes isso proporciona até uma reflexão mais profunda sobre o assunto e até, de fato, a mudança mesmo dessa perspectiva inicial que tínhamos, né, sobre o tema que foi escolhido hoje, que foi o direito sindical. Foi brilhante a exposição da doutora Carolina Tupinambá, como sempre. Eu venho acompanhando já a doutora Carolina nas redes sociais, assisti muitas lives da doutora Carolina no período da pandemia, no auge da pandemia, e, de fato, acho muito interessante essa tese que ela sustenta de dar uma proteção social a essas relações de trabalho que estão fora desse mundo fantástico da CLT. Né? Nós temos aí diversos trabalhadores que estão hoje, como ela falou, os motoristas de plataforma digital, entregador de pizza, enfim, uma série de trabalhadores que estão aí no vácuo da legislação sem qualquer tipo de proteção. Doutora Daniele também foi muito precisa na sua exposição com relação às questões sindicais, trazendo, inclusive, fiquei atenta e anotei aqui para assistir ao discurso
do presidente, né, dos Estados Unidos sobre a questão do sindicato, isso muito me interessa. A doutora Aline também, extremamente pontual e cirúrgica nessas questões hoje atuais da pandemia em relação ao direito sindical. E, por último, o doutor Renato, que é um membro que me honra muito ter na minha comissão, tendo em vista não só os seus títulos acadêmicos, mas, sobretudo, pelo advogado brilhante, reconhecido e respeitado na Justiça do Trabalho. Então, foi uma honra poder ouvi-lo hoje, doutor Renato, já como membro da comissão da qual eu presido, e estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. Então, agradeço a todos os palestrantes que se envolveram neste evento, o doutor Fábio Vilela, que foi o procurador do trabalho do primeiro dia das palestras, ontem o doutor Fabiano Luzes também, e hoje a doutora Carolina Tupinambá, um agradecimento especial. Um agradecimento especial a todos os membros das duas comissões que se envolveram diretamente para o sucesso desse webinário. Agradeço a doutora Carolina Pojo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, que gentilmente aceitou desenvolver essa parceria para esse primeiro webinário da Comissão de Processo do Trabalho, que também é muito jovem, que hoje está completando 50 dias, né? Então, nós estamos também realmente muito felizes e gratificados por ter a oportunidade de trabalhar em parceria com todos vocês. E, especialmente, eu quero agradecer mais uma vez e publicamente as meninas doutoras, membros da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Carolina Miranda, doutora Mariângela Albuquerque, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e doutora Núbia Martins, que foram responsáveis por prover o suporte tecnológico desse evento, como advogadas que não são ligadas à área da tecnologia, se esforçaram, se dedicaram todos esses dias para que nós pudéssemos estar aqui hoje, transmitindo para todos os nossos colegas advogados, que eu acredito que seja a maioria do nosso público, essas inovações. Foi um evento preparado, de fato, com muito empenho e muito carinho. Agradeço, portanto, a todos, dou por encerrado o evento, desde já convocando para que nos sigam nas redes sociais, a Comissão de Direito do Trabalho e a Comissão de Processo do Trabalho, porque nós desenvolveremos ainda muitos projetos juntos, e nos acompanhe, que sempre estamos fomentando e alimentando nossas redes com notícias novas, decisões dos tribunais superiores, enfim, tudo aquilo que é útil para o exercício da advocacia. Desejo a todos uma boa noite e agora definitivamente encerro o nosso evento. Obrigada a todos.